Olá, bom dia. Está começando agora a temporada de balanços na BMC News, um programa especial com entrevistas com CEOs, CFOs e RIs das companhias para falar sobre os números do terceiro trimestre, além das expectativas para a próxima temporada. Nós vamos conversar ao vivo agora com o José Leone, que é diretor de RI da CSU Card Systems, e com o Guilherme Rocha, daqui a pouquinho, que é diretor financeiro da companhia, que registrou lucro líquido de 16 milhões de reais, uma alta de 31,4%. O EBITDA ficou em 38,1 milhões, 12,6% acima do observado no terceiro trimestre do ano passado. O que fez a CSU nesse período? Quais são as expectativas para os próximos trimestres? É isso que nós vamos saber mais a partir de agora. Uma época em que instituições dos mais diversos setores não emitiam seus próprios cartões por falta de uma processadora apta para isso, surgiu a maior companhia independente da América Latina, especializada na terceirização de todo o ciclo desse meio eletrônico de pagamento. Há 29 anos no mercado brasileiro, a CSU é uma empresa líder em soluções tecnológicas de última geração para meios de pagamento, customer experience, além de fidelização e incentivo de clientes. Nesses quase 30 anos de história, a companhia criou um modelo único e inovador de atuação com soluções tecnológicas que integram e conectam bancos, financeiras, varejistas, seguradoras, fintechs e empresas de serviços e consumidores em todo o país, possibilitando, além da flexibilidade de customização de serviços, o acesso contínuo a novos mercados e o pioneirismo no lançamento de produtos e soluções inovadoras. O que foi e tem sido fortemente favorecido pela evolução tecnológica, com a consistente substituição de meios de pagamento analógicos por soluções 100% digitais. Neste momento, a companhia busca romper novamente a indústria com uma proposta transformadora de Bank as a Service por meio de sua nova divisão de negócios, a Blue Sea Technology, impulsionada pela forte tendência de inclusão financeira e diversificação de ofertas de serviços financeiros no país. A CSU conta atualmente com cerca de 6 mil colaboradores, localizados nas cidades de Barueri, São Paulo, Recife e Belo Horizonte. A companhia ampliou a sua atuação no mercado por meio de novas divisões de negócios e comprovou a sua habilidade de inovação ao prover soluções tecnológicas diferentes, com evolução e o dinamismo em cada uma das suas frentes de atuação. São elas a CSU Card System, a CSU Market System, a CSU Contact. Atuando de forma pioneira, a CSU foi a primeira empresa do seu segmento a abrir capital na B3 em 2006, passando a integrar o mais elevado nível de governança corporativa, o novo mercado sob o ticker CARD3. Mas antes da gente bater um papo com o José Leone e também com o Guilherme Rocha, eu quero trazer o Alex André para dar bom dia para ele que vai estar aqui fazendo essa temporada de balanços comigo, né, Alex? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa temporada de balanços aqui na BMC. E hoje, né, com os executivos da Card System, vai ser um bate-papo muito bacana, né, Débora? Exatamente isso. Eu estou sabendo que já teve resultado muito bom aí da companhia, tem muita coisa boa aí para poder acontecer, inclusive já tem perguntas chegando aqui no nosso chat, viu, Alex? Eu quero dar bom dia aqui para quem já está por aqui, tem cerveja, o Jaime Fontanelli, que já está deixando perguntas aqui, querendo saber sobre o processo de cartão de débito, sobre os primeiros resultados da Blue Sea. Vão deixando suas perguntas. Quem está chegando agora, quem está começando aí a ficar conectado, a ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no mercado. Essa é uma edição especial da temporada de balanços. A gente vai trazendo aqui algumas companhias, né, para falar aí em primeira mão sobre os resultados, nesse caso, do terceiro trimestre. E hoje a gente vai conversar aí com o pessoal da CSU Card Systems. Para poder participar aqui e interagir com a gente, é só se inscrever aqui no nosso canal e aí depois vocês conseguem deixar suas perguntas aqui. A gente vai ficar de olho em tudo que vocês estão falando aqui no nosso chat, também aqui no nosso site, para poder a gente passar aqui para os executivos. Essa é uma boa oportunidade para entender tudo que aconteceu agora nesse terceiro trimestre da companhia. Mas vamos lá, vamos conversar então com o José Leone e com o Guilherme, já está aqui com a gente, eles já estão aqui, vamos dar bom dia para eles, um ótimo dia para vocês, um ótimo dia para todo o pessoal da CSU. E claro, antes da gente começar, parabéns por esses resultados aí do terceiro tri.
Obrigado, Débora. Bom dia, Débora. Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Leone. Bom dia, Guilherme. Bom dia, meninos. Bom, vamos lá, vamos começar, antes né, da gente entrar realmente no terceiro trimestre, nesses números, nesses resultados, vamos começar o nosso papo explicando um pouco sobre o segmento de clientes da CSU e também sobre o modelo de negócio de vocês, para poder explicar um pouquinho para quem está chegando agora, para quem porventura ainda não conheça muito bem, né, de Card 3, explica um pouco aí para a gente, acho que ninguém melhor do que vocês mesmos para poder trazer essa visão. Ótimo, Débora. Eu vou começar, o Guilherme me complementa, tá? Então, falando um pouquinho de CSU, CSU é uma empresa de tecnologia focada em meios de pagamento e ela basicamente criou o mercado de cartões de crédito no país. Então, no momento em que ela foi constituída, existiam somente 4 emissores de cartões, que eram, e ainda são, né, os grandes bancos do país, e um player independente que era propriedade dos bancos. Então, a CSU identificou uma oportunidade de mercado, constituiu uma processadora independente de meios de pagamento e, por meio dessa processadora, a gente viabiliza uma série de operações de cartão de crédito para dezenas de outros emissores de cartão. Então, essa divisão de negócio de meios de pagamento, meios eletrônicos de pagamento, se chama CSU Card System. Além disso, a gente tem outras 3 divisões de negócio. A segunda divisão é a Market System, por meio do qual a gente provê e sustenta programas de fidelidade e incentivo para os clientes. Então, uma vez que o cartão é utilizado, ele gera, esses pontos são controlados pelos nossos sistemas e também são consumidos no nosso marketplace para resgate de pontos, que se chama Optimize. E a terceira divisão de negócio, a Contact, por meio do qual a gente provê todo o relacionamento, todo o atendimento para o cliente final do nosso cliente. A gente está falando aí do número grande de atendimentos. São cerca de 20 milhões de atendimentos por ano que são realizados por meio da CSU Contact. E a quarta divisão de negócio é a Blue Sea Technology, focada em Banking as a Service, por meio do qual a gente viabiliza e operacionaliza a fintech do nosso cliente. Então, qualquer cliente que não é do setor financeiro que queira constituir a sua operação financeira, a gente viabiliza essa operação financeira por meio da Blue Sea Technology. Então, essas 4 divisões de negócio, CSU Card System, para meios de pagamento, CSU Market System, para programa de fidelidade e incentivo, CSU Contact, para o relacionamento, Customer Experience, e a Blue Sea Technology, focada em Banking as a Service. Por meio dessas 4 divisões de negócio, a gente operacionaliza tudo que é necessário para os nossos clientes com relação a meios eletrônicos de pagamento, Banking as a Service, atendimento e também fidelização e incentivo de clientes. Maravilha. Guilherme, quer complementar alguma coisa? Algum ponto aí que você acredita que seja relevante? Sim, até na questão, Débora, que você tinha colocado, né? Qual é qual é o perfil dos nossos clientes, né? Isso é um ponto super interessante, porque há 20 anos atrás, se você me fizesse essa pergunta, eu ia te falar que eram empresas de serviços financeiros, empresas do setor financeiro de uma maneira geral, né? Bancos médios, bancos pequenos, bancos grandes até, mas essencialmente empresas de DNA financeiro originalmente. Quando a gente responde essa pergunta hoje, isso mudou completamente, né? Então, o nosso target market hoje ele é absolutamente amplo. São empresas do setor de prestação de serviços de saúde, são empresas do setor de entretenimento, empresas, obviamente, do mercado de varejo também, porque, na prática, tudo que a gente provê hoje se transformou de um serviço absolutamente complexo para um grande fintech as a service, né? Então, o que a gente realmente se propõe a fazer é criar um grande ecossistema de serviços financeiros, sim, serviços críticos e de customer experience para os nossos clientes, de maneira a que o cliente deles permaneça dentro desse ecossistema, nunca perca a sua relação direta com o cliente original. Então, eu acho que esse é o grande diferencial e a grande transformação que a gente está sofrendo e promovendo nesse mundo, é levando a capacidade de realmente criar um ecossistema de serviços financeiros independente da indústria em que você atua, né? Esse é
é realmente um momento de transformação muito interessante. Guilherme, e eu quero trazer aqui o Alex André para poder participar desse nosso papo. Ele também aqui vai ter, claro, várias perguntas para vocês junto comigo, né, Alex? Vamos lá, então. É isso mesmo. Leone e Guilherme, mais uma vez obrigado aí pelo bate-papo aqui na BMC, nessa temporada de balanço. Eu fiquei olhando os números, né, da Card, inclusive fiquei a madrugada toda ali revisando os números e diversos números surpreenderam, né, tanto a geração de caixa, né, o lucro, enfim, as unidades de negócio. Em relação a esses números, quais as linhas de resultados que te surpreenderam positivamente? Claro, algumas eu já te falei aqui, mas também negativamente, em comparação com o terceiro trimestre de 2020 e em relação também ao ano passado como um todo. Teve algum número que decepcionou, ou seja, um número que foi aquém do resultado, ou todas as linhas surpreenderam? Acho que pelo que eu li, né, foram muitos números positivos, né, Leone e Guilherme? Isso, eu acho que surpresa a gente não teve, viu, Alex? A gente tem um business que é muito resiliente, né? Então, um indicador muito importante do nosso negócio é a receita recorrente. A gente está falando de uma recorrência em torno de 97%, 98% das receitas. Então, para a gente apresentar um resultado tão bom que a gente apresentou, não teve nenhuma surpresa. A gente apresentou crescimento nas duas divisões de negócio, então a gente agrupa, na verdade, em duas unidades, né? A CSU Card System, que tem meios de pagamento, fidelização, e a CSU Contact. Então, as duas unidades de negócio apresentaram um crescimento do EBITDA, que para a gente é uma métrica importante, que representa a lucratividade da unidade, com um crescimento de 2 dígitos. Então, a gente cresceu mais de 10% o EBITDA dessas unidades. O EBITDA consolidado, como a Débora comentou no início, cresceu cerca de 13% no terceiro TRI de 2021 contra o terceiro TRI de 2020. Mas não tivemos, né? O nosso negócio é super resiliente, é um negócio escalável, ou seja, com o aumento de receitas a gente consegue entregar uma lucratividade ainda maior, dado que a estrutura de custos ela se mantém praticamente estável. Então, o bom resultado é fruto de muito trabalho, né? Tem mais de 5 pessoas aí dedicadas a trazer esse bom resultado, mas não tivemos surpresa. Era algo que foi esperado dentro do orçamento da companhia e renovando alguns recordes. Legal, Leone. Maravilha. Leone e Guilherme, em relação à competitividade no mercado aí da Card System, né, e da Contact, como que a companhia tem buscado alcançar maior penetração? Assim? Quais são as principais dificuldades que vocês têm encontrado? A gente pode observar aí algumas aquisições para facilitar o processo, tanto na Card Systems quanto na Contact. Como está sendo isso? Bom, acho que a grande questão aqui, como que a gente busca endereçar isso, é principalmente buscando aqui fortemente redução de custos, ganho de produtividade na ponta. Isso se reflete na principal divisão de negócios, de processamento de pagamentos, na processamento de meios de pagamento, através do lançamento que a gente fez há algum tempo atrás da plataforma Magnus, que é a plataforma híbrida de processamento. Isso permite, por exemplo, que a gente, dentro de uma indústria onde a gente já considera incumbente, né, a gente é muito forte em processamento de cartões bandeirados, isso dá competitividade muito grande para a gente entrar em segmentos onde você precisa necessariamente de prestar um serviço que é mais flexível, que tenha menos custo de entrada, menos barreira de entrada, né, isso falando principalmente do ponto de vista dos nossos contratantes. E de alguma maneira você permite que a entrada seja mais simples e ao mesmo tempo que ela seja escalável. Então, como que isso se dá principalmente? Essa plataforma híbrida, ela combina vantagens de processamento nativo em cloud e baseado em microserviços, super flexível e fácil de você implementar, então time to market é muito curto, com a escalabilidade de eventualmente você fazer o processamento também core em mainframe. Isso permite uma jornada completa do nosso cliente, desde um momento em que ele é uma startup, até o momento em que ele escala para milhões de portadores ali de meios de pagamento. Então, essa é uma maneira da gente transformar, na verdade, um mercado onde a gente já atua há muito tempo em praticamente um greenfield. Então, essa é uma estratégia que a gente busca implementar e está funcionando.
muito bem, está tendo uma aceitação muito grande. E no caso da Contact, existe aqui são 2 pontos principais. O primeiro é embarcar tecnologia no atendimento. Então, quando a gente fala de Customer Experience, a nossa principal meta é transformar o atendimento usual, né, o que a gente já conhece, em autoatendimento. Como que isso se reflete? Vou dar um exemplo aqui muito simples, que eu acho que fica fácil de entender. Antigamente não, na verdade, pouquíssimo tempo atrás, se você tivesse a experiência, por exemplo, de perder um cartão de crédito, você tinha que ligar numa central de atendimento, falar com uma pessoa, fazer checagem de informação, pedir um cartão novo, bloquear, fazer... Em suma, era um trabalho assim absurdo. E, para dar um exemplo muito pessoal, uma semana atrás, pela primeira vez, aliás, eu saí com um cartão físico também no bolso para andar com o meu cachorro na rua e perdi meu cartão. Imediatamente eu peguei, abri o app e bloqueei o meu cartão imediatamente. Um bloqueio temporário, e quando eu vi que realmente eu não achei mais esse cartão, eu pedi uma nova via de novo pelo app. Isso é autoatendimento, né? Isso é Customer Experience veia. Então, esse tipo de exemplo mostra como, na verdade, a interação, que antes era uma interação extremamente custosa e ruim também para o usuário, ela passa a ser simples, rápida, com muito menos custo, muito mais eficiente. Essa é a maneira que a gente acredita realmente de como pode ser encarado. Ela é possível em todas as pontas? Óbvio que não, né? A gente tem ainda uma última milha de atendimento humano, mas mesmo nesse atendimento humano a gente busca ser o mais eficiente possível e limitá-lo ao que não é realmente possível fazer. Normalmente ele acaba muito ligado a uma situação de sistemas legados, etc. Mas como que a gente responde para esse tipo de situação? A pandemia, na verdade, acabou nos ensinando muito, porque houve um shift, uma mudança do atendimento presencial feito ali on-premises, né, para o atendimento em home office. E isso, para a gente, é uma realidade que veio para ficar, sendo traduzida em maior produtividade na ponta, segurança e um business que antes era, de alguma forma, intensivo, não só em mão de obra, mas intensivo em capex e ativo imobilizado, para um business que agora ele é escalável também e feito de uma maneira muito mais rápida e com menos investimento. Tá? Então, essas são as principais formas aí da gente encarar esse desafio de competitividade na ponta. Maravilha. Leone, quer complementar alguma coisa? Está perfeita a análise do Guilherme. Então, o business, a gente opera em atividades de missão crítica, né, em business de alta tecnologia, alta segurança, alta disponibilidade, e fruto de uma construção de uma companhia muito robusta. Então, a CSU hoje, a CSU vem evoluindo ao longo dos anos. Ela iniciou lá, como eu comentei, processando o cartão de crédito, mas hoje a gente tem um escopo de atuação muito mais amplo. A gente faz o atendimento do cliente, tem programa de relacionamento, e é uma nova divisão de negócio para constituir e personalizar a fintech do nosso cliente. Uhum. Alex, tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta aqui. Leone, como que entra a questão do Open Banking, né, em todas essas soluções, né, de pagamento, enfim, que vocês abordam com os clientes, desde uma startup, desde uma grande companhia, né? Isso veio para ficar, isso também ajuda, né, acelera o modelo de negócio de vocês, né? Perfeito, Alex. Ótima pergunta. A gente trata, na verdade, a gente não trata do Open Banking, a gente trata do Open Finance, que ele é ainda mais amplo do que o Open Banking, né, Alex? Aqui a gente tem uma oportunidade muito interessante, que é o seguinte: o Finance, ele tem basicamente 2 pilares. O primeiro é o pilar da inclusão financeira, ou seja, quem está fora das instituições financeiras, que ainda não tem uma conta digital, não tem um cartão, esse cara vai entrar de alguma forma no setor financeiro, nesses meios eletrônicos de pagamento, que é justamente onde a companhia opera há quase 30 anos. A gente tem muita experiência nesse processamento, né, nessa tecnologia focada nesse meio eletrônico de pagamento. Então, de certa forma, o Open Finance é benéfico. Então, além disso, tem um segundo pilar, que é o da desconcentração
bancária, que também é benéfico para a companhia e, mais especificamente, nessa operação que a gente lançou no meio desse ano, que é a Blue Sea Technology. Então, por meio do Open Finance, a gente vai trazer pessoas para ter suas contas digitais. Na operação da Blue Sea, a gente vai criar e operacionalizar a fintech do nosso cliente. Então, a gente pode ter lá uma indústria, podemos ter uma seguradora, podemos ter um comércio, um varejo. Esse cara vai constituir a sua fintech, ele vai fornecer para o cliente final dele uma conta digital, um aplicativo para pessoa física, para pessoa jurídica. Por meio desse aplicativo, você consegue transacionar recursos, você tem uma série de funcionalidades para cash in e cash out, ou seja, para você receber e enviar dinheiro dessas contas. Então, o Open Finance, de forma muito ampla, ele é muito benéfico para a companhia. Ele traz novas pessoas para a utilização de meios eletrônicos de pagamento e também para a utilização de uma conta digital, de soluções eletrônicas, substituindo o dinheiro e ampliando as formas como as pessoas interagem com as outras empresas de diversos setores, de diversos segmentos. E é justamente por trás dessa tecnologia para viabilizar essas operações que a CSO atua. Então, para a gente, o Open Finance é uma bela de uma oportunidade. Muito obrigado, Leoni. Débora? Vamos continuando por aqui para poder a gente falar um pouquinho. Nesse terceiro trimestre, a gente observou que a receita bruta da linha da CSU Card System veio mais de 11%, acima da CSU Contact. O que poderia explicar esse ganho de participação nessa receita por parte da CSU Card System? Assim, a gente pode esperar uma continuidade desse ganho, por exemplo, para os próximos trimestres? Vai lá, Guilherme. Bom, o que explica é o seguinte, obviamente um foco muito grande na expansão comercial e a gente, de alguma maneira, permitiu que os nossos clientes sentissem pouco o impacto da própria pandemia. E que, na verdade, essa retomada da normalidade ou a busca, um retorno a essa normalidade, quem se posicionou muito bem durante a pandemia, de alguma forma, tem também um edge, uma vantagem aqui no momento dessa retomada. E isso, de fato, se replica. Mas tem uma questão que é justamente esse foco em soluções que, de alguma maneira, se combinam bem com a estratégia dos nossos clientes. Então, e que permitem o crescimento deles. O sucesso deles é o nosso sucesso. E isso está muito ligado a essa perseguição, realmente, eu diria, quase incessante por inovação e por serviços cada vez mais digitais e inclusivos. Isso, muitas vezes, até é muito interessante porque tem um comportamento na receita que, num primeiro momento, cresce, depois ele substitui serviços analógicos. Então, muitas vezes, o comportamento da nossa receita não representa exatamente, com muita clareza, a evolução do quantum de negócios que a companhia faz. Mas isso se reflete de uma maneira muito clara na de resultado. Então, com o EBITDA sempre com um comportamento crescente, muitas vezes maior do que a da receita, lucro líquido também, obviamente, em última instância, a última linha acaba sendo impactada de uma forma muito forte, demonstrando justamente essa alavancagem operacional que o nosso business tem. Então, respondendo de uma maneira aqui, obviamente, mais prática, a gente tem a expectativa de manter um ciclo muito virtuoso de resultados. Isso pode significar, em alguns momentos, uma expansão maior da receita ou até, muitas vezes, uma expansão não tão significativa da receita, mas o quantum de negócios ele está crescendo de forma muito significativa e isso se reflete nas linhas de resultados da companhia. Esse é um ponto bastante interessante e uma forma interessante de olhar para os resultados da própria companhia. Maravilha. Quer completar alguma coisa, Leoni? Não, tá perfeito. A análise do Guilherme é exatamente isso. A gente vem num ciclo muito positivo, de resultados crescentes lá desde o início de 2019. 2020, apesar de pandemia, foi um ano muito bom, a companhia praticamente não foi impactada. E 2021 tem
sido ainda melhor, né? Renovando alguns recordes, como eu comentei. Alex, tem mais perguntas? Eu tenho mais uma pergunta, assim, eu estava até falando em relação, né, dívida líquida por EBITDA, né, ou seja, a relação de alavancagem da companhia. Como que vocês enxergam, né, esse baixo grau de alavancagem? Isso demonstra também que pode ter um patamar orgânico, mas também inorgânico também, daqui para frente? Como que está nesse pipeline aí da companhia? Guilherme, olha, Alex, por favor. Alex, eu acho que você tocou num ponto fantástico. Esse ciclo virtuoso ele se reflete numa geração de caixa muito forte, né? A gente tem aqui já 2 trimestres seguidos com uma geração de caixa operacional na ordem de 40 milhões de reais aí, por trimestre. E isso se reflete na tendência justamente de redução de dívida bruta, de disponibilidades crescentes, em última instância, uma estrutura de capital que demonstra ali uma alavancagem muito baixa, né? Essa alavancagem baixa, quando a gente avalia aqui fazendo um statement do óbvio mesmo, ela não é, às vezes, a estrutura de capital mais eficiente quando você pensa do ponto de vista de retorno ao acionista, né? Claro que ela pode ser mais alavancada, mas, particularmente, ela demonstra aqui uma estratégia de dar espaço em balanço para que a gente implemente uma estratégia mais arrojada, que envolve, sim, mapeamento aqui de targets de aquisição, né? Então, a estratégia de M&A é uma das avenidas de crescimento que a gente, de fato, vislumbra, e a companhia está muito atenta a oportunidades de negócio nesse sentido. Isso pode ser realizado via alavancagem financeira, então via debt, né, via dívida. Nós temos acesso a isso e temos os caminhos muito bem mapeados já para que isso seja realizado de uma forma rápida, e também via equity, eventualmente, inclusive, com follow-on. Mas isso, obviamente, dependendo da magnitude e do tamanho desse investimento. Mas essa estrutura de capital, ela também denota aqui um cuidado com a gestão de curto e médio prazo. A gente não pode dissociar aqui toda essa conversa que é extremamente positiva, otimista, sem dúvida, mas com a visão da conjuntura, né? Então, a conjuntura mais ampla, falando no momento do Brasil, leva para um 2022 aqui com pressão inflacionária, com com certeza de um ciclo aqui de alta da Selic para níveis mais contracionistas, e de alguma forma essa posição da companhia e essa posição de alavancagem aqui nos permite, sim, sermos agressivos com muita responsabilidade na gestão de dívida e gestão de caixa da companhia. Um ponto que às vezes passa despercebido quando a gente olha essa alavancagem é que de toda a dívida bruta, 70% dela, praticamente, representam aqui passivos de arrendamento, não é dívida onerosa, né? 30% aproximadamente do endividamento total é dívida onerosa, o que significa que a minha disponibilidade de caixa hoje é capaz de pagar toda a minha dívida onerosa mais de 2,5 vezes, entendeu? Então, é uma posição confortável, uma posição que a gente pode, de fato, alavancar com responsabilidade, sem perder aqui a visão também de um cenário que pode ficar mais complicado no ano eleitoral, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui bastante tranquilidade de lidar com esses desafios de um cenário eventualmente menos otimista do que a gente gostaria, mas ainda assim com muita possibilidade de implementar esse plano de negócios mais arrojado. E isso sempre lembrando a posição de disponibilidade, de baixa alavancagem, em nenhum momento é feita em detrimento da capacidade de investimento da companhia. A gente continua aumentando o investimento, né, de forma importante, então ela sustenta o plano de investimento da companhia e, além disso, um elevado payout para o nosso acionista, tá? Então, que aí a 40% em 2 exercícios e, de fato, a gente deliberou também um pagamento de JCP bastante significativo, elevado, em plena confiança justamente dessa implementação do plano de negócio e dos resultados da companhia de forma crescente. Legal.
É isso que eu ia abordar um pouquinho, eu já estava aqui já na próxima pergunta em relação a isso, né? 4,2 milhões de JCP, né, distribuídos. Tem até uma pergunta que me mandaram aqui também referente a isso, se puderem falar um pouquinho mais sobre essa distribuição, né, ou seja, de valor para o acionista, e também falar um pouquinho, que eu recebi também uma pergunta sobre juros, né? Qual que é essa preocupação da companhia, né, com essa Selic aumentando, enfim, impacta diretamente no modelo de negócio? Essa é uma pergunta que eu recebi bastante, foram umas 2 perguntas aqui que eu recebi um pouco sobre juros aí, porque muita gente associa-se assim, né? Empresa de tecnologia, né? Aumento de juros, tem essa preocupação, né? Vocês se encaixam aí nesse bolo aí todo aí, à medida também que vocês estão num patamar bem confortável, como você acabou de falar, né, Guilherme? Sem dúvida, o patamar confortável ele não necessariamente significa que a gente não deva ter isso como ponto de atenção. É um ponto de atenção. Do ponto de vista de alavancar a companhia, gera realmente menos preocupação, é muito confortável. Do ponto de vista de evolução do business, o que a gente nota dos nossos clientes, propriamente ditos, isso pode afetar um pouco a estratégia de expansão desses clientes, mas o que a gente está notando é que existe uma demanda reprimida e que ela está sendo retomada. E talvez isso traga até alguns pontos que eventualmente valem a pena a gente tocar sobre ameaças aqui a esse crescimento propriamente dito e como que a gente, de alguma forma, vê formas de contorno, né, para essas ameaças. Uma delas aqui é a questão do fornecimento de chip na cadeia mundial, né? Isso, obviamente, afeta ou pode afetar as expectativas aqui de crescimento da indústria de cartões de crédito, que é absolutamente preocupada hoje em dia. De fato, isso pode acontecer. Mas será que não existem soluções de contorno? Já dando aqui um spoiler, nós acreditamos que sim. E a resposta para isso é tecnologia, né? Tecnologia na ponta. Legal. E sobre isso, eu queria só complementar aí. Aqui, Alex. Isso, Claro. exatamente. Pegando esse ponto sobre proventos, você comentou sobre 4,2 milhões em JCP que foram deliberados, tá? Esse juro sobre capital, ele se refere somente ao terceiro trimestre de 2021. Se você olhar no período de 9 meses desse ano, a gente está falando em 10 milhões de reais. Então, o que a companhia tem feito? A gente tem aproveitado, obviamente, o benefício fiscal que o juro sobre capital traz, e a gente tem deliberado trimestralmente juros sobre capital. Tá? Então, a gente teve um volume em 6 meses de 6,8 milhões. Só no terceiro TRI foi 4,2, ou seja, em 9 meses a gente está falando de 10 milhões de reais e podem esperar com certeza que vai ter uma nova deliberação de juros sobre capital no quarto trimestre desse ano, né? Então, a gente delibera trimestralmente o juros sobre capital e efetua no início do ano subsequente, ou seja, em janeiro de 2022, a gente vai fazer o pagamento desses 10 milhões de reais referente a 9 meses e o que vier a ser deliberado no quarto trimestre de 2021 em juros sobre capital também, né? A gente acha importante remunerar o acionista. Como o Guilherme comentou, existe aí um mínimo que precisa ser observado por qualquer companhia aberta, que é a distribuição de pelo menos 25% do lucro líquido via dividendo ou juros sobre capital, ou seja, de proventos sem dinheiro, e a CSU gosta de remunerar um pouco acima desse patamar mínimo de 25%, e a gente tem por prática remunerar o acionista em torno de 40% do lucro líquido, a gente devolve para o investidor, devolve para o acionista, via juros sobre capital ou via dividendos. Então, a gente acha importante devolver parte dos resultados para o nosso investidor. Legal, Leone. E uma das outras formas também, Débora, só mais uma pergunta claro, aqui. por favor, Alex. Uma outra forma de geração de valor também é recompra de ações, né? Que inclusive também você divulgou também referente a isso. Como que vocês se posicionarem no mercado referente ao cenário atual, conjuntura, enfim, até mesmo não só vocês, mas diversas companhias que também sofreram, né, no preço das ações, é uma oportunidade até mesmo para a companhia gerar valor também através da recompra, né? Guilherme, fica à vontade. Quer falar um pouquinho? Ele é o cara para responder. Leone, se você... na verdade,
na verdade, a gente realmente, quando observa, a gente está tradando hoje a 5 vezes EBITDA, né? É um valor que é um EBITDA aqui que é absolutamente baixo. Isso acho que vai muito além de uma opinião da companhia ou uma opinião minha, né? Acho que é uma constatação de mercado. Existe uma questão conjuntural aqui que de alguma forma leva as techs aqui a sofrerem um pouco mais nesse período, mas de fato eu acho que isso gera oportunidades realmente da gente lançar mão desse tipo de instrumento. Nós temos mais um programa de recompras aqui, me corrija se eu estiver errado, Leone, 1,8 milhões de papéis, né, no limite. Isso, perfeito. E de fato, isso está aqui no pipe da companhia. A gente tem condições aqui de fazer isso com recursos próprios também. Novamente, a posição de caixa da companhia é uma posição outstanding. Então, é possível, sim, gerar valor através desse instrumento. É uma das possibilidades. Muito obrigado. Leone, por favor, Débora, pode complementar. Leone, fique à vontade. Dou espaço para a Débora. Claro. Sobre a recompra, o Guilherme comentou, então a gente deliberou um programa de recompra de 1,8 milhão de ações, que representa 9,7% do free float da companhia, e por um período aí de 18 meses, ou seja, esse programa que a gente deliberou em setembro, ele se encerra só em março de 2023, isso. Então, em momentos de maior volatilidade, né, Alex, é um instrumento, como você comentou, não só para a CSU, mas para diversas companhias abertas, de comprar um ativo muito bom, que é a ação da própria companhia, por um preço que a companhia entende que não é o preço justo, não é o preço correto de mercado. Então, esse movimento, a gente viu, principalmente agora no segundo semestre, né, diversas companhias abrindo seus programas de recompra e executando as recompras. Então, toda empresa, toda companhia aberta também é obrigada a divulgar o que foi recomprado mensalmente, né? Todo mês existe um relatório que toda companhia aberta divulga do que foi recomprado, quando foi recomprado, qual foi o corretor utilizado, a qual preço, qual quantidade. Ou seja, é um ativo que a gente conhece, que é a ação da própria companhia, da própria CSU, e, se necessário, a gente vai utilizar desse instrumento, comprar a ação da própria companhia num valor que a gente entende que não é o valor justo. É um valor muito abaixo do valor justo que deveria ser negociado em bolsa, né? Então, em momentos de maior volatilidade, um momento de estresse de mercado, a gente pode abrir mão desse instrumento e recomprar a ação da própria companhia por um valor muito baixo. Muito legal. Débora? Eu vou trazer algumas perguntas aqui do chat, o pessoal está aqui já deixando algumas perguntas. Deixa eu já entrar aqui e deixar um pouquinho de lado aqui as minhas. O Jaime Fontanelli, ele pergunta assim: bom dia, CSU pensa em fazer um follow-on no quarto tri de 2021 ou será em 2022? E aí, Guilherme? Desculpa, Débora, só deu uma falhazinha aqui no áudio na hora da pergunta. O Jaime, que pergunta assim, bom dia. Ele pergunta se a CSU tem pensado em realizar um follow-on agora no quarto trimestre de 2021 ou em 2022. É o fogo no parquinho agora. Fogo no parquinho. Exatamente no follow-on. Ai, meu Deus. A palavra secreta. Eu falei o quê? Então, olha, de fato, o que acontece? Vamos falar aqui de uma série de aspectos, tá? No ano passado, mais ou menos um pouco antes desse período também, a gente já tinha feito um soft launch, né, de um processo de follow-on, e que o mercado virou justamente muito próximo da precificação. Então, a gente suspendeu o processo. De fato, o que a gente observa hoje, nesse momento também, é que o valor da ação ele não está refletindo o ponto ideal. Tá? Então, sendo muito, muito direto e objetivo, existe espaço. Quando a gente fala de follow-on, tem dois objetivos principais, né? Obviamente, você aumentar o free float e, de alguma maneira, aumentar a liquidez do papel, e isso tem um reflexo importante, mas, ao mesmo tempo, também gerar caixa para a companhia para que ela utilize esse recurso. Né? Nesse momento, a gente entende
que existe bastante espaço em balanço para, eventualmente, eu fazer uso desse caixa, tá, para atuações aqui, como, por exemplo, seja alavancar aqui um investimento que vai redundar em crescimento orgânico, seja num M&A, tá, e também, eventualmente, mas primariamente a nossa estratégia seria fazer isso via debt. Isso por quê? Justamente por conta da evolução do valor do papel. Então, faria muito mais sentido, tá, num primeiro momento, que isso fosse feito e, eventualmente, a gente fizesse um follow-on para reequilibrar a estrutura de alavancagem financeira num determinado momento, do que necessariamente fazer o follow-on previamente para esse tipo de movimento. Num cenário onde a valorização da companhia, né, ou o valor correto da companhia passa a ser refletido também no valor da ação e no próprio market cap, aí essa ordem pode até ser invertida. Mas, de novo, o ponto principal é que a gente tem dois caminhos plenamente viáveis para implementar a estratégia da companhia. Então, nesse primeiro momento, eu diria, no quarto trimestre, no quarto trimestre não existe a visualização aqui da gente, de fato, a seguir com o follow-on, mas não dá para afastar isso em 2022 de forma alguma. Inclusive, você falou aí em M&A, inclusive era uma das outras perguntas aqui no nosso chat, inclusive do Otávio, que ele diz assim: bom dia, existe algum projeto de M&A no curto e médio prazo? Ou seja, então essa possibilidade não é descartada? Existe, não, sim. A gente tem um plano de M&A que é super... Vamos lá. Por favor, Vai, Leone, depois o Guilherme complementa. Pois é, a gente vê as fusões e aquisições, né, como uma estratégia complementar ao que a gente faz para trazer novos produtos, trazer inovação, trazer time to market. Existe um mapeamento grande de companhias target para M&A, e a ideia é que a gente trate o M&A com um ciclo contínuo, né, realizando algumas transações todos os anos. Pipeline a gente tem para isso, a gente tem uma série de companhias que foram mapeadas, foram avaliadas, foram analisadas e transações que estão sendo negociadas nesse momento, tá? Então a gente não pode dar um disclaimer maior do que isso, né, Guilherme? A gente pode abrir um pouco quais são os targets, quando que a operação vai ser concluída, mas eu posso afirmar com toda certeza que tem uma série de empresas em avaliação, em negociação nesse momento, que a gente espera, obviamente, concluir essas transações. E caixa a gente tem, como o Guilherme complementou, a necessidade de recursos, se necessário, recurso adicional para executar essas transações. A gente pode utilizar via dívida ou via uma emissão de ações. Como o Guilherme comentou também, o que está mais próximo seria, talvez, via dívida num primeiro momento e depois, na sequência, via emissão de ações. Mas pipeline a gente tem mais de 30 empresas aí que estão em negociação, tem uma série, algo em torno de 20 acordos de confidencialidade ou NDAs assinados para a gente trazer tecnologia, trazer inovação, trazer time to market via aquisições. Então, isso tem sido avaliado com carinho, mas infelizmente a gente não pode dar mais detalhes sobre timing, sobre tamanho dos targets. Então, por favor, aguardem. Vou pedir um recado dado aqui, hein, pessoal, por favor, aguardem, o pessoal que está aqui no chat, inclusive, perguntando mais. Pessoal ansioso. O Hélio Júlio que também já tinha perguntado aqui sobre porcentagem de recompra de ações, foi uma das coisas que o Alex, inclusive... Está no release também. Está no release também disso. E, Alex, tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta legal, inclusive, na mensagem da administração, que fala sobre, né, as renovações, né, contratuais com a Hyundai, enfim, até deixou uma pimentinha ali, né? Tem um unicórnio ali que vai ser divulgado, né? A gente não pode falar o nome, claro, né? Tem um momento certo para isso, né? Acho que aqui não é a hora, mas assim, querendo falar um pouquinho mais sobre essa questão, né? Ou seja, de grandes parceiros, enfim, de contratos, como que vocês estão enxergando isso? Tem um momento de negócio aí propício para isso? Como que vocês estão sendo bem recebidos aí pelo mercado, né? Apesar, claro, né, vocês têm um track muito bom aí, mas nesse momento agora de Brasil, né, dessa conjuntura atual. Guilherme, fica à vontade aí. Vai lá, Guilherme. Começo aqui, Leone. Então, eu vou começar aqui. Olha, o momento é realmente muito positivo. Até o que impede a gente
de fazer o disclosure aqui de alguns nomes, já, não digo nem assinados, já implantados, né, e em soft launch, é justamente a própria estratégia comercial deles que é muito agressiva, e são nomes muito interessantes. Então, assim, nomes da nova economia, indústrias aqui, na verdade, super dinâmicas, então são clientes protagonistas de indústrias muito dinâmicas, onde a gente aposta muito na iniciativa deles, propriamente dito. E a gente está aqui muito pronto para suportá-los justamente nessa estratégia agressiva. Então, a gente está muito empolgado, é um momento super movimentado, apesar da gente estar realmente olhando para 2022, aqui em termos de conjuntura global, né, uma conjuntura, de repente, no Brasil não muito positiva. Quando a gente olha para a nossa realidade aqui do dia a dia, a gente não vê isso. A gente vê, na verdade, uma atividade muito dinâmica, muitas empresas buscando aqui inovar e buscando a CSU para suportar essa estratégia de inovação e de entrada nesses mercados críticos que a gente atua. Então, são exciting times. Assim, tá um tempo aqui bastante interessante aqui de ser vivido. Muito bom. Débora? Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora sobre alguns indicadores. Eu queria entender, assim, quais indicadores, né, que a gente pode trazer para poder observar, para utilizar como uma referência de crescimento para a companhia. Eu queria entender qual que é a relação, né, desses indicadores aí com as operações, aí, por exemplo, da CSU. Boa, Débora. O principal indicador para a geração de receita e de resultado da companhia é o número de cartões faturados todos os meses, tá? Então, a gente divulga isso no release de resultados, na apresentação de resultados, e a gente está falando aí de um número próximo de 18 milhões de cartões que são faturados todos os meses. Então, ele traz a maior parte do resultado da companhia, eu estou falando aqui de lucro bruto, principalmente, ou EBITDA, ele está atrelado a esse volume de cartões faturados, tá? Mas, como o Guilherme ressaltou no início, a gente tem um pequeno descolamento em relação a essa métrica, tá? Por conta da maior digitalização dos nossos clientes. Então, a gente tem trabalhado bastante para trazer inovação, para trazer, por exemplo, pagamento por aproximação, né, cadastrado nas wallets como Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay. A CSU foi inovadora em se conectar nessas wallets para realização de pagamentos dispensando plástico. Também os cartões virtuais, cartões digitais, que também você utiliza o cartão, você executa a compra sem ter o plástico, né? Você tem o cartão físico. Hoje a gente processa cartões que são das principais bandeiras de mercado, como Mastercard, Visa, Elo, ou seja, essa é a principal métrica, mas ela tem uma boa relação com receita, com crescimento, com lucratividade, mas existem outras métricas internas que a companhia prefere, nesse momento, não divulgar. Então, se for para utilizar alguma métrica, olhem o volume de cartões faturados, tá? Mas saibam que existem outras métricas, como utilização de APIs, né, que são consumidas pelos nossos clientes, os wearables, que são aqueles vestíveis que realizam pagamento, ou seja, tem outras linhas, tem outras métricas que a companhia não divulga. Ah lá, o Guilherme está com um. Pelo menos então, desse jeito ele não vai perder o cartão, né? Já fica preso aqui. Pois é. Exatamente. Então, existem diversas métricas. A principal é o número de cartões faturados, que é próximo de 18 milhões todos os meses. Mas tem outras que trazem receita, trazem lucratividade também, mas são métricas internas da companhia. Legal. Quer complementar alguma coisa, Guilherme? Sim, obrigado, Débora. Na verdade, a gente tem aqui um trabalho muito forte para tangibilizar algumas questões que a gente fala e que muitas vezes não são muito simples de entender. Quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, eu acho que vale muito a pena a gente tangibilizar o que é isso, né? E como que isso afeta a receita da companhia. Vou dar um exemplo aqui super básico, tá? E que todo mundo aqui conhece. Todo mundo aqui, em algum momento, recebeu ou recebia, ou recebe ainda uma fatura
em papel, em casa, né, via correio do seu cartão de crédito. Quando a gente fala de digitalização, por exemplo, transformação digital, eu tenho certeza que a maior parte aqui de nós, aqui eventualmente quem está nos ouvindo, tem já uma afinidade com a inclusão digital muito grande, mas isso não é uma realidade tão disseminada assim. Então, quando a gente fala de transformação digital, por exemplo, a fatura papel enviada por e-mail é um serviço que não é analógico, é eletrônico, né? E isso que é todas as funcionalidades para você disponibilizar esse aplicativo, que vai ser a conta digital do nosso cliente, que ele vai disponibilizar para o cliente final dele, mas também do ponto de vista comercial, também está indo muito bem. A gente comerciais, em breve a gente deve anunciar os primeiros clientes dessa divisão de negócio. A geração de receita, de resultado para a unidade, dado que boa parte do desenvolvimento do aplicativo, da conta digital já estão desenvolvidas, já estão atualizadas. Então, acho que em mais alguns meses aí a gente deve trazer novidades para vocês. Muito bom. Maravilha. Bom, a gente já está se caminhando aqui para a nossa reta final, inclusive, a gente tem uma programação extensa aqui na BMC, mas antes, claro, Guilherme e Leone, quero deixar aqui o espaço para que vocês façam as considerações de vocês. Mais uma vez, parabenizar por esses resultados aqui do terceiro TRI, agradecer pela disponibilidade de vocês, né, terem vindo aqui, falar um pouco mais sobre esses resultados da companhia aqui, primeira mão para a gente, para os nossos telespectadores. E, claro, deixar esse espaço aqui para que vocês, né, falem um pouco mais ou deixem aí alguma observação sobre esses resultados, perspectivas aí para o futuro que vocês possam falar, sem dar guidance, claro, né? Então, fique aqui o nosso espaço, nosso agradecimento e, claro, parabéns a vocês pelos resultados. Quer começar, Leone? Sim, eu queria agradecer, Débora. Então, caso alguém tenha alguma pergunta adicional, a empresa é uma empresa que está listada no Novo Mercado, o segmento máximo de governança corporativa da Bolsa. Só relembrando a todos, o ticker da companhia é CARD3, é muito fácil lembrar, CARD3. E, por favor, perguntas adicionais, entre em contato principalmente pelo site de RI, né? Toda companhia aberta tem um site de relações com investidores, e o nosso é ri.csu.com.br, e também sigam a CSU nas redes sociais. A gente está no Instagram, estamos no LinkedIn, Twitter e nas principais redes sociais. Então, muito obrigado e estamos à disposição. Quem quiser bater um papo com a gente, por favor, fiquem à vontade. É isso aí. Maravilha, obrigada, Leone. Guilherme. Muito obrigado. É sempre um prazer assim, poder falar sobre algo que a gente ama, né? A gente gosta realmente, essa indústria é muito apaixonante e eu acho que a mensagem aqui é que sim, a gente vive momentos de desafio, de disrupção, mas a companhia tem um time muito capaz, unido. A gente pode, nesses momentos assim, justamente de transformação, esse management capaz é muito importante para que a gente ache soluções
para realmente endereçar essas questões, e a gente tem muita confiança nesse futuro próximo e que a gente está transformando em realidade, trabalhando muito no dia a dia aqui para realmente acelerar a chegada na ponta aqui de ofertas inovadoras e ajudar os nossos clientes, né, a acelerarem cada vez mais e levarem para a ponta, transformando a forma como as pessoas realmente no dia a dia se relacionam com esse ato que é cada vez mais natural, né, que é efetuar pagamentos e de alguma forma comprar serviços e bem-estar também de uma maneira cada vez mais seamless, né, cada vez mais sem notar. Esse é o grande objetivo, é que realmente o cliente do nosso cliente nos use sem nem perceber que está fazendo isso de uma maneira muito natural. A gente tem muita confiança nesse futuro e estamos trabalhando muito forte para isso. Uhum. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Leone. Foi um grande prazer falar com vocês. Débora. É isso aí, obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Agradeço também a Alex bastante por ter participado aqui. Obrigada, Leone. Obrigada, Guilherme. E aí, a gente conta com vocês em outras oportunidades já no 4º trimestre aqui também, para poder estar aqui na BMC. Tá bom? Até uma próxima. Joia. Será um prazer. E aí... E é isso aí, esses foram o José Leone, que é diretor de RI da CSU Cartice, e também o Ricardo Leite, que é CFO da companhia, e agora, e o Guilherme, que é diretor financeiro da companhia, que estava aqui com a gente. Agora, eu quero me despedir de vocês, deixando aqui o recadinho de que temos toda a nossa programação aqui pela frente, e espero que vocês tenham gostado aqui dessa temporada de balanços. Ainda teremos outras edições aqui especiais para todos vocês. Fiquem na nossa programação, tem muito mais BMC ao vivo aqui para vocês durante o dia. Tchau, tchau!